Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas, pessoas maravilhosas. Bem-vindo ao nosso Clube do Livro Hábitos Atômicos. Tá acabando esse Clube do Livro e semana que vem já começa um novo livro, Psicocibernética. E vamos continuar falando de hábitos, sim, porque tem hábito que tá minando o seu dinheiro. E aí nós vamos tocar mais profundo para a gente começar a eliminar esse hábito. Vocês viram que nesse livro Hábitos Atômicos nós falamos sobre incluir hábitos, hábitos bons, hábitos que vão auxiliar na sua vida financeira. Lá na psicocibernética, nós vamos falar mais profundamente de como perceber os hábitos que estão roubando o seu dinheiro. Então, bora lá para a nossa leitura, bora acabar com o nosso livro, né? Capítulo 19. Peraí, gente. Isso. Capítulo 19. A regra de caixinhos dourados. Motivação na vida e no trabalho. Em 1995, calma, antes disso. Hoje eu vou contar para vocês um case de sucesso que aconteceu, sim, comigo mesma, nessa questão de empilhamento. O que eu fiz? Depois de sair do trabalho, que é um hábito que acontece sempre, vou para a academia. E aí eu fui. E, gente, a meta era mais ir para academia mesmo do que fazer a bendita da natação. Ambiente. No dia anterior, o que eu fiz? Coloquei tudo na mochila que eu ia levar para academia. Olhei o trajeto que eu ia fazer. Fiz aquele trajeto, fui para academia. Cheguei lá, me troquei e fiz a natação. Saí de lá super leve. Super feliz porque eu bati a meta. Então, faz o empilhamento. Um hábito que você já tem e um hábito novo. Você vai ver que as coisas vão começar a funcionar para você, tá bom? Em 1955, a Disneylandia tinha acabado de abrir uma filial em Anaheim, Califórnia, quando um garoto de 10 anos pediu um emprego. As leis trabalhistas eram menos rígidas na época, e o menino conseguiu uma posição vendendo guias por 50 centavos cada. Em um ano, ele fez a transição para a loja da mágica da Disney, onde aprendeu truques com os funcionários mais antigos. Ele testava piadas e números simples com os visitantes. Logo descobriu que o que amava não eram apresentações de mágica, mas apresentações em geral, e tomou por objetivo se tornar comediante. Já na adolescência, ele passou a apresentar em pequenos clubes ao redor de Los Angeles. O público era pequeno e sua apresentação curta. Ele raramente permanecia no palco por mais de 5 minutos. A maioria das pessoas da plateia estavam muito ocupadas bebendo, conversando com os amigos para prestar atenção. Uma noite, ele literalmente fez a sua apresentação de stand-up para um clube vazio. Não era um trabalho glamuroso, mas não havia dúvida de que ele estava melhorando. Suas primeiras apresentações duravam apenas 1 ou 2 minutos. No ensino médio, seu material se expandiu para incluir números de 5 minutos e, alguns anos depois, um show de 10 minutos. Aos 19 anos, apresentava semanalmente números de 20 minutos. Ele teve que ler 3 poemas durante o show apenas para conseguir estender a apresentação pelo tempo necessário, mas suas habilidades continuavam a progredir. Ele passou mais uma década experimentando, ajustando e praticando. Aceitou um emprego como roteirista para televisão e gradualmente começou a frequentar talk shows. Em meados da década de 70, conseguiu se tornar um convidado regular nos programas The Tonight Show e Saturday Night Live. Finalmente, depois de quase 15 anos de trabalho, o jovem conquistou a fama. Ele visitava 60 cidades em 63 dias, depois 72 em 80 dias, então 85 em 90 dias. Um de seus shows, em Ohio, teve um público de 18.695 pessoas.
Outros 45 mil ingressos foram vendidos para uma sua turnê de 3 dias em Nova York. Ele foi lançado ao estrelado e se tornou um dos comediantes mais bem-sucedidos do seu tempo. Seu nome é Steve Martin. Gente, vocês viram que foram décadas trabalhando, estudando, melhorando. E aí, às vezes, a gente quer uma coisa milagrosa da noite pro dia. Como seria se você tivesse a resiliência de Steve Martin, né? Tem algumas pessoas que eu chamo por Rainha Forever e elas falam, nossa, mas é 1 ano de treinamento. Tá, a sua vida tem quantos setores? Olha quanta coisa que precisa olhar. Muitas vezes você tá lá fixada no dinheiro, 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 dinheiro. O seu problema não é dinheiro. O seu problema é o relacionamento com seu pai e com a sua mãe. E eu vou tratar isso num mês específico lá dentro do Rainha Forever, né? Mês de maio é o mês das mães. Nós vamos olhar para esse relacionamento no mês de maio. Né? Mês de agosto é mês do pai. Nós vamos olhar para esses relacionamentos, curar esses relacionamentos, para o dinheiro ficar. Só que aí a pessoa quer resolver tudo em uma semana. Entende? É possível? É. Só que aí você paga o valor de 1 ano para fazer em uma semana e ter esse resultado em uma semana. Porque o trabalho é o mesmo. A diferença do nosso acompanhamento lá no Rainha Forever é que a gente trabalha a energia da mãe mês de maio inteiro. Você absorve aquilo, você põe em prática aquilo. Aí você tem resultados. Entendeu? Aí você respira, faz outras coisas. Mês de agosto, a gente olha para esse relacionamento do seu pai. Trabalha isso, cuida disso, focado no seu dinheiro. E aí depois a gente vai para as outras coisas. Eu não entucho tudo de uma vez. Mas se você quiser, em 12 dias a gente trabalha tudo. Tá tudo bem, tá? Então, assim, tenha resiliência de Steve Martin. Aceite também que, às vezes, é necessário você estar como uma profissional durante 1 ano, sim, para ela te ajudar a você olhar todos os setores da sua vida e você organizar eles de forma que você vai começar a ter resultados. E resultados que vão te dar prazer, resultados que você fala, uau, agora eu vejo os resultados. Entendeu? Vamos continuar para nossa leitura. Por que eu tô falando isso para vocês, tá? Agora, mês de abril, a gente começa o novo pilar do Rainha Forever, que é o realizar, pôr a mão na massa e fazer. Eu tô te convidando. Vem para o nosso pilar realizar. Vamos lá. A história de Marte traz uma perspectiva fascinante sobre o que é preciso para manter um longo prazo. Comédia não é para tímidos. É difícil imaginar uma situação que cause medo nos corações de mais pessoas do que se apresentar sozinha no palco e não conseguir fazer rir. E, no entanto, Steve Martin enfrentou esse medo todas as semanas durante 18 anos. Peraí, aqui, pronto. Para ficar mais centralizada com vocês. 18 anos. Em suas palavras, 10 anos de aprendizado, 4 de refinamento e 4 de sucesso. Eu tô te chamando só para 1 aninho comigo. Porque algumas pessoas, como Martin, persistem em seus hábitos. Seja fazendo piadas, desenhos animados ou tocando violão, enquanto a maioria de nós luta para permanecer motivada? Como projetamos hábitos que nos mantenham atraídos e não se desgastem? Os cientistas estudam essa questão há muitos anos. Embora ainda haja muito a aprender, uma das descobertas mais consistentes é que a melhor maneira de manter a motivação e atingir níveis máximos de desejo é trabalhar em tarefas de um nível de dificuldade perto do limite de nossas capacidades. O cérebro humano adora um desafio, mas apenas se estiver dentro de uma zona de dificuldade ideal. Se você gosta de tênis,
e tentar jogar uma partida séria contra um garoto de 4 anos, rapidamente ficará entediado. É muito fácil. Você vai ganhar todos os pontos. Por outro lado, se jogar com um tenista profissional como Roger Federer ou Serena Williams, perderá rapidamente a motivação, porque a partida é difícil demais. Agora considere uma partida contra alguém que seja igual a você. Conforme o jogo avança, você ganha alguns pontos e perde alguns, tem uma boa chance de ganhar, mas só se realmente se esforçar. Seu foco aumenta, as distrações desaparecem e você se vê totalmente investido na tarefa de que tem em mãos. Esse é um desafio de dificuldade no limite de sua capacidade. E é um excelente exemplo da regra de caixinhos dourados. Já, nossa gente, como pode melhorar? A regra de caixinhos dourados afirma que os humanos experimentam motivação máxima quando trabalham em tarefas que estão bem no limite de suas habilidades. Não muito difíceis, não muito fáceis, na medida. A carreira de comediante de Martin é um excelente exemplo da regra de caixinhos dourados na prática. A cada ano ele expandia o tempo de sua apresentação cômica, mas apenas em 1 minuto ou 2. Ele estava sempre adicionando material novo, mas também mantinha algumas piadas que garantiam risadas. Houve apenas vitórias suficientes para mantê-lo motivado e erros suficientes para mantê-lo trabalhando com afinco. Lembra a história do cara que ia na academia e ia acrescentando 1 minuto, acrescentando 1 minuto, acrescentando? É isso. Teve uns dias que eu fiz isso. Eu fui para academia, saí do trabalho e fui para academia. Lembra a nossa meta? Empilhamento. E aí, eu fiz 30 minutos de academia. Foi o que me deu prazer. Depois disso, eu já comecei a ficar entediada e eu falei: eu vou embora. Eu vim e eu fiz 30 minutos. Pronto, acabou. Entendeu? Como pode melhorar, como pode ser divertido, alegre você ir para academia e fazer aqueles minutos que você deseja, não que impuseram para você. A carreira de A carreira de comediante de Marte é um excelente exemplo da regra de caixinhos dourados na prática. Ah, cada ano. Quando você está começando um hábito, é importante manter o comportamento o mais fácil possível para que continue com ele, mesmo quando as condições não estiverem perfeitas. Essa é uma ideia que abordamos em detalhes ao discutir a terceira lei da mudança de comportamento. Uma vez que um hábito tenha sido estabelecido, é importante continuar avançando em pequenos passos. Essas pequenas melhorias e novos desafios mantêm você engajada. E se atingir a zona caixinhos dourados, você pode alcançar um estado de fluxo. Aí, lógico que eu não abri o Kindle, né? Segunda, gente, acontece. Um estado de fluxo é a experiência de estar na zona de fluxo e totalmente imerso em uma atividade. Os cientistas tentam quantificar esse sentimento. Eles descobriram que para atingir um estado de fluxo, uma tarefa deve estar aproximadamente 4% além de sua capacidade atual. Vamos lá compartilhar a tela para vocês. Tá? Então, ó, esse daqui é o nosso desenho, nosso gráfico do estado de fluxo, é? A motivação máxima ocorre quando se enfrenta um desafio de dificuldade gerenciável. Na pesquisa, um psicólogo em psicologia, isso é conhecido como Lei Yerkes-Dodson, que descreve o nível ideal de excitação como um ponto médio entre o tédio e a ansiedade. Beleza? Vamos voltar aqui para a nossa leitura.
Na vida real, normalmente não é factível quantificar a dificuldade de uma ação dessa maneira. Mas a ideia central da regra de caixinhos dourados ainda é válida. Trabalhar em desafios de dificuldade perto do limite de sua capacidade, só um pouquinho além, parece crucial para manter a motivação. O aperfeiçoamento requer um equilíbrio delicado. Você precisa procurar regularmente por desafios que levem ao limite, enquanto continua a progredir o suficiente para permanecer motivado. Os comportamentos precisam permanecer novos para que continuem atraentes e satisfatórios. Sem variedade, ficamos entediadas. E o tédio é talvez o maior vilão na busca do autoaperfeiçoamento. Como manter o foco diante do tédio ao trabalhar em suas metas? Depois de minha carreira no beisebol terminou, comecei a procurar um novo esporte e me juntei à equipe de levantamento de peso. E um dia, um treinador de elite visitou nossa academia. Ele havia trabalhado com milhares de atletas durante a sua longa carreira, incluindo alguns olímpicos. Eu me apresentei e começamos a falar sobre o processo de aprimoramento. Qual é a diferença entre os melhores atletas e todos os outros? Perguntei. O que as pessoas realmente bem-sucedidas fazem que as demais não fazem? Ele mencionou alguns fatores já esperados: genética, sorte, talento. Mas então disse algo que eu não estava esperando. Em algum momento, tudo se resume a quem é capaz de lidar com o tédio de treinar todos os dias. Fazendo os mesmos levantamentos repetidas vezes. Sua resposta me surpreendeu porque é uma maneira diferente de pensar na ética do trabalho. As pessoas falam sobre ficar empolgada para trabalhar em seus objetivos. Quer se trate de negócios, esportes ou arte, você ouve as pessoas dizerem: tudo se resume à paixão. E você realmente tem que querer. Como resultado, muitos ficam deprimidos quando perdem o foco ou a motivação. Porque pensam que as pessoas de sucesso têm uma reserva ilimitada de paixão. Mas esse treinador estava dizendo que as pessoas realmente bem-sucedidas sentiam a mesma falta de motivação que todos. A diferença é que elas encontravam uma maneira de continuar, apesar do tédio. É, a minha professora de marketing, a Valesca Bruzzi, ela queria vira e mexe desafios de você fazer publicação 30 dias seguidos, fazer Reels 30 dias seguidos. Por quê? Porque é isso, às vezes tem dia que você está com tédio, mas você tem que levantar e ir lá e trabalhar. Tem que fazer o que precisa ser feito, entendeu? Então, como seria se você criasse desafios de fazer 30 dias? É isso que eu trabalho lá dentro do Rainha Forever. Dentro do Rainha Forever, a gente fica 30 dias imerso naquele objetivo, né? A gente teve desafio de ir para academia, desafio da alimentação, então postar a sua alimentação, é como se fosse um diário alimentar, né? Depois nós fizemos o desafio da pessoa postar, ela mandar fotos dela fazendo atividade física. Então eu fui fragmentando em diferentes desafios de uma semana, para ela ter 30 dias de foco naquilo que ela deseja. Até no dia de tédio, ela postou que ela foi para academia, entendeu? Essa é a grande diferença de você estar numa comunidade, aonde as pessoas vão te lembrar. Tá com tédio? Ok, levanta e faz com tédio. Sua resposta me surpreendeu porque é a maneira diferente de pensar na ética do trabalho. As pessoas falam sobre ficar empolgadas para trabalhar em seus objetivos. Quer se trate de negócios, esporte ou arte, você ouve as pessoas dizerem: tudo se resume à paixão, e você realmente tem que querer. Como resultados, muitas. Ah, a gente já leu isso, né? Vamos lá. Maestria requer prática. Mas quanto mais você pratica alguma coisa, mais chata e rotineira ela se torna. Depois de conquistados os ganhos iniciais e sabermos o que esperar, nosso interesse começa a desaparecer. Às vezes acontece até mais rápido do que isso. Tudo que você precisa fazer é ir à academia alguns dias seguidos ou publicar alguns
postagens regulares em seu blog que deixar um dia de lado. Não parecerá nada demais. As coisas estão indo bem. É fácil racionalizar, tirar um dia de folga, porque está bem. A maioria, a maior ameaça ao sucesso não é o fracasso, mas o tédio. Ficamos entediadas com os hábitos porque eles param de nos proporcionar prazer. O resultado é esperado. E como nossos hábitos se tornam comuns, começamos a sabotar o progresso em busca de novidades. Talvez seja por isso que acabamos presas em um ciclo interminável, saltando de um treino para o próximo, uma dieta para a próxima, uma ideia de negócio para a próxima. Assim que sentimos o mínimo declínio da motivação, procuramos uma nova estratégia, mesmo que a anterior ainda funcione. Eu vou. Como pode melhorar? Pronto, aí, beleza. Como observou Machiavelli, os homens desejam a novidade de tal maneira que aqueles que estão indo bem desejam tanta mudança quanto os que estão se saindo mal. Talvez seja por isso que muitos dos produtos formadores de hábitos sejam os que fornecem formas contínuas de novidade. Os videogames fornecem novidade visual, a pornografia sexual. Junk Foods fornece novidades culinárias. Cada uma dessas experiências oferecem elementos contínuos de surpresa. Em psicologia, isso é conhecido como recompensa variável. Máquinas caça-níqueis são um exemplo mais comum. O jogador consegue uma jackpot de vez em quando, mas não em um intervalo previsível. O ritmo das recompensas varia. Essa variação leva ao maior pico de dopamina, recorre à memória e acelera a formação de hábitos. Recompensas variáveis não criam a paixão. Isso é, você não pode oferecer uma recompensa em que as pessoas não estão interessadas, em um intervalo variável, e esperar que mudem de ideia. Mas são uma maneira poderosa de amplificar a paixão que já vivenciamos porque reduz o tédio. O ponto ideal da paixão ocorre em uma divisão 50-50 entre sucesso e fracasso. Metade do tempo você consegue o que quer. Na outra metade, não. É preciso ganhar. Apenas o suficiente para sentir satisfação e querer apenas o bastante para sentir desejo. Esse é um dos benefícios de seguir a regra de caixinhos dourados. Se você já está interessada em um hábito, trabalhar em desafios de dificuldade só um pouquinho, além de seus limites, é uma boa maneira de manter as coisas interessantes. É claro que nem todos os hábitos têm um componente de recompensa variável, e não gostaríamos que fosse assim. Se o Google fornece apenas um resultado de pesquisa útil em determinados momentos, eu mudaria para um concorrente rapidamente. Se a Uber só aceitasse metade das minhas viagens, duvido que eu continuasse a usar o serviço por muito mais tempo. E se passasse fio dental todos os dias e só às vezes ficasse com a boca limpa, acho que deixaria para lá. Seja as recompensas variáveis ou não, nenhum hábito será interessante para sempre. Em algum momento, todos enfrentam o mesmo desafio na jornada do autoaprimoramento. Você tem que se apaixonar pelo tédio. Todos nós temos metas que gostaríamos de alcançar e sonhos que gostaríamos de realizar. Mas não importa o que você está tentando melhorar. Se só fizer o trabalho quando for conveniente ou empolgante, nunca será consistente o bastante para alcançar resultados notáveis. Posso garantir que, se conseguir começar um hábito e continuar o colocando em prática, haverá dias em que terá vontade de desistir. Quando inicia um negócio, haverá dias em que você não vai querer ir até lá. Ao frequentar a academia, haverá séries que não vai querer fazer. Quando chegar a hora de escrever, haverá dias em que não vai querer digitar. Mas insistir, quando é irritante, doloroso ou desgastante, é o que faz a diferença entre o profissional e uma amadora. Profissionais cumprem o cronograma. Amadores
deixa a vida atrapalhar seu caminho. Os profissionais sabem o que é importante para eles e trabalham para atingir suas metas. Com propósito, os amadores são desviados do curso pelas urgências da vida. David Cain, autor e professor de meditação, incentiva seus alunos a evitar serem meditadores de conveniência. Da mesma forma, você não quer ser atleta, escritor ou qualquer coisa de conveniência. Quando um hábito é realmente importante, você tem que estar disposta a colocá-lo em prática de qualquer modo. Os profissionais agem mesmo quando o momento não é ideal. Eles podem não gostar, mas encontram uma maneira de fazer o que tem que ser feito. Houve muitas séries de exercícios que eu não queria terminar, mas nunca me arrependi de ter cumprido o treino. Montes de artigos que não tinha vontade de escrever, mas nunca me arrependi de publicá-los no prazo. Houve muitos dias em que senti vontade de relaxar, mas nunca me arrependi de ter comparecido e trabalhado em algo que fosse importante para mim. A única maneira de se tornar excelente é ser infinitamente fascinada por fazer a mesma coisa repetidas vezes. Você tem que se apaixonar pelo tédio. Resumo do capítulo. A regra de caixinhos dourados afirma que os seres humanos experimentam a motivação máxima quando trabalham em tarefas que estão perto do limite de suas habilidades. A maior ameaça ao sucesso não é o fracasso, mas o tédio. À medida que os hábitos se tornem rotineiros, tornam-se menos interessantes e menos satisfatórios. Ficamos entediadas. Qualquer um pode trabalhar com afinco quando se sente motivada. É a capacidade de continuar mesmo quando o trabalho não é empolgante que faz a diferença. Os profissionais cumprem o cronograma, os amadores deixam a vida atrapalhar. E já vamos para o nosso capítulo 20. Porque está faltando 15 páginas para a gente terminar esse livro. O lado negativo de criar bons hábitos. Os hábitos criam a base para a maestria. No xadrez, somente depois que os movimentos básicos das peças se tornam automáticos, é que o jogador pode se concentrar no próximo nível de jogo. Cada informação que é memorizada abre espaço mental para um raciocínio mais intenso. Isso se aplica a qualquer empreendimento. Quando conhece os movimentos simples tão bem que é capaz de realizá-los sem pensar. Você fica livre para prestar atenção aos detalhes mais avançados. Dessa forma, os hábitos são a espinha dorsal de qualquer busca pela excelência. No entanto, os benefícios dos hábitos têm um custo. No início, cada repetição desenvolve fluência, velocidade e habilidade. Mas então, quando o hábito se torna automático, você fica menos sensível ao feedback. Entra em modo de repetição irracional. Torna-se mais fácil deixar erros passarem. Quando você consegue fazer bem o suficiente, o piloto automático para de pensar em como fazer melhor. As vantagens dos hábitos é que podemos fazer coisas sem pensar. A desvantagem dos hábitos é que nos acostumamos a fazer as coisas de uma determinada maneira e paramos de prestar atenção a pequenos erros. Você presume que está melhorando porque está ganhando experiência. Na realidade, está apenas reforçando o que já tem, não as aprimorando. Na verdade, algumas pesquisas mostram que uma vez que uma habilidade tenha sido dominada, normalmente ocorre um ligeiro declínio no desempenho ao longo do tempo. E aí eu vou dar uma pausa para explicar para vocês. Eu jurava que eu nadava nado crawl. Até o professor corrigir alguns movimentos meus da mão, né, do pé, que melhoraram o meu desempenho. Então, eu estava repetindo, eu estava nadando rápido, mas com movimentos que desgastavam demais. Quando ele corrigiu esses movimentos, claro que no início eu me senti mais cansada. Eu tive que fazer uma adaptação dos meus movimentos errados para os movimentos que iam me ajudar mais. E aí, ai gente, desculpa, voltei a nadar, a água entra e a renite volta. Como pode melhorar, né? E aí,
Então, é assim, ok, você está fazendo bem, você está fazendo direito, mas pode melhorar. E aí, muitas vezes, você precisa de um profissional que esteja com você e que te mostre que pode melhorar. Vamos continuar com a nossa leitura. No entanto, quando deseja maximizar seu potencial e atingir níveis de desempenho de alto nível, precisa de uma abordagem com mais nuances. Você não pode repetir as mesmas coisas cegamente e esperar se tornar excepcional. Hábitos são necessários, mas não são suficientes para a maestria. É preciso uma combinação de hábitos automáticos e prática deliberada. E aí, claro, nós temos um gráfico para mostrar isso. Aqui é o nosso hábito, ó. Hábitos, prática deliberada, maestria. Para se tornar excepcional, certas habilidades precisam se tornar automáticas. Os jogadores de basquete precisam ser capazes de driblar sem pensar antes de conseguir avançar para arremessos com as mãos não dominantes. Os cirurgiões precisam repetir a primeira incisão tantas vezes que possam fazê-la com olhos fechados, para que se concentrem nas centenas de variáveis que surgem durante a cirurgia. Mas depois de um hábito ser dominado, é preciso retomar a parte penosa da tarefa e começar a construir o próximo. Maestria é o processo de estreitar seu foco em um pequeno elemento de sucesso, repetindo-o até que você interiorize a habilidade. Então, usar o novo hábito como base para avançar para a próxima fronteira de seu desenvolvimento. As tarefas antigas ficam mais fáceis na segunda vez, mas não ficam mais fáceis no geral, porque agora você concentra sua energia no próximo desafio. Cada hábito desbloqueia o próximo nível de desempenho. É um ciclo sem fim. Opa! Aí nós temos o primeiro gráfico do ciclo, né? Automaticidade e a linha do hábito e o número de repetições, vocês viram, ó, vai aumentando o número de repetições. Chega no nível que ele é automático. Aí você continua aumentando esse nível. E tem o próximo gráfico. Ó, habilidade, repetições, ó. Nível, aumenta o nível, aumenta o nível. Então, assim, o processo de maestria requer que você progressivamente acumule as melhorias, cada hábito sendo construído sobre o último, até que um novo nível de desempenho seja atingido e uma gama maior de habilidades internas. Vamos trazer isso para o mundo das finanças? Primeiro você cria o hábito de olhar a sua planilha financeira. Até a hora que aquilo vira comum para você e você olha com a sua planilha financeira com muito mais facilidade. Aí depois você coloca mais um desafio, criar o hábito de catalogar. Vamos pensar no hábito de olhar a planilha financeira como no geral. Então, primeiro você cria o hábito de colocar mensalmente as coisas na sua planilha. E ali você só está fazendo um diário, você só está escrevendo o que você vai fazer. Aí depois você cria o hábito de prever o que você vai gastar. Por exemplo, água, luz, telefone são coisas que você vai gastar todos os meses. Tudo bem você se colocar nos próximos meses uma projeção. Aí depois você cria o hábito de olhar o cartão de crédito e colocar em cada linha aquilo que você fez. Ah, isso daqui é alimentação, isso daqui é lazer, isso daqui são compras para mim, isso daqui são compras para os outros. Você entendeu que a planilha financeira, ela é um hábito amplo, mas você pode ir aprimorando cada parte até ficar fácil, leve, divertido você fazer isso, tá? Eu trabalho isso com as meninas lá no Rainha Forever.
A gente tem, eu acho que eu já contei para vocês, o encontro mensal. E nesse encontro mensal, a gente lê a nossa planilha e vai trabalhando cada um desses blocos. Até que, ao final do nosso ano, fazer essa planilha é tão fácil para elas, porque é só um check. E uhul! Não gastei tudo que eu tinha projetado. Então, se você ainda não veio para o Rainha Forever, vem, porque dia 9 de abril a gente começa um novo pilar, o pilar realizar. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.